O cérebro é considerado o centro da nossa experiência consciente e pesquisas sugerem que o cérebro age como uma grande antena ou receptor de uma consciência universal que permeia todo o universo. Essa consciência universal é um campo de informação não local chamado de holograma quântico, dentro do qual nosso cérebro constrói matematicamente a realidade objetiva, interpretando as frequências originadas nesse campo. Assim, somos sistemas harmônicos holográficos semelhantes a fractais, interagindo continuamente com esse holograma. Classicamente, o cérebro é considerado uma espécie de supercomputador com muitos neurônios disparando nas sinapses, processando as informações vibratórias recebidas dos 5 sentidos, e as nossas memórias estão gravadas em células cinzentas que constituem o cérebro. Porém, a tradução que o cérebro faz do estímulo externo para a imagem que você mantém em sua cabeça vem de padrões externos de ondas eletromagnéticas. O físico e inventor Nikola Tesla afirmava que a capacidade do cérebro de traduzir os sentidos no mundo real, as observações de várias frequências do ambiente, da luz, do som, do calor e das vibrações físicas, seria mais lógica se o cérebro fosse visto como um holograma. Um holograma funciona como uma espécie de lente, um dispositivo de tradução capaz de converter um borrão aparentemente sem sentido de frequências em uma imagem coerente. O neurofisiologista Kai Preben provou que as células nervosas no olho respondem a certas frequências de ondas eletromagnéticas. A imagem é vista como um conjunto de frequências e não como pontos ou pixels individuais, e em um processo chamado de transformação de Fourier, a informação espacial pode ser traduzida em um espectro de frequência. O córtex do cérebro conduz uma transformação de Fourier da imagem visual no olho e distribui as frequências constituintes da imagem por todos os neurônios do cérebro. Portanto, a imagem é realmente internalizada e memorizada como um padrão de interferência de onda entre os neurônios, assim como um holograma armazena uma imagem. O nosso cérebro está limitado a receber apenas uma faixa limitada de frequências do mundo exterior e, portanto, ele percebe um âmbito limitado da realidade. O universo só é conhecível quando o observamos, mas ao mesmo tempo, devido ao colapso da função de onda, observamos apenas uma dentre muitas possibilidades da existência. Uma propriedade-chave dos sistemas quânticos é que eles existem em um estado de superposição até que uma medição seja feita. Segundo o físico John Wheeler, cada partícula, cada campo de força e até mesmo o próprio contínuo do espaço-tempo deriva a sua função e a sua própria existência das respostas a perguntas do tipo sim-não, escolhas binárias, bits. Tudo no universo é feito de bits, pedaços de informação, uns e zeros. Por exemplo, um elétron pode ter um spin apontando para cima ou para baixo, e ao codificar um bit clássico usando um sistema quântico, a informação digital binária é aumentada por uma superposição de 0 e 1, dando origem a um quantum bit, a unidade básica da informação quântica. A diferença é que um bit pode estar apenas em um dos dois estados de cada vez, mas por outro lado um qubit
pode estar em ambos os estados ao mesmo tempo. Os pesquisadores Roger Penrose e Stuart Hameroff sugerem que dentro do cérebro 1 bilhão de microtúbulos estão em constante estado de entrelaçamento entre eles. Esses microtúbulos residem dentro dos neurônios em nossos cérebros, contêm luz altamente coerente semelhante a um laser e podem armazenar e processar as informações e a memória, onde os microtúbulos podem ser vistos como dispositivos quânticos que estão orquestrando a nossa percepção consciente. Quando os biofótons passam pelo microtúbulo, eles são enviados para as sinapses do neurônio e então passam para o próximo neurônio. Dessa forma, os microtúbulos atuam como um sistema de fiação para a luz coerente no cérebro e, na verdade, em todo o resto do corpo, permitindo dessa forma a troca de informações quânticas entre eles. A fonte de tudo isso começa com o conceito da coerência quântica. A coerência quântica é uma forma de emaranhamento quântico ou comportamento não local, no qual um aglomerado de partículas que estão próximas constituem uma única unidade atuando em uníssono e que podem ser descritas pela mesma função de onda como se fossem apenas uma entidade. Isso significa que a consciência não se restringe ao próprio cérebro, mas que todas as células do corpo compartilham a mesma percepção consciente. A não localidade refere-se à ação à distância e descreve a capacidade aparente dos objetos de saber instantaneamente sobre o estado uns dos outros, mesmo quando separados por grandes distâncias. Em um holograma, mesmo uma pequena parte de um registro holográfico contém o registro inteiro da imagem gravada, e nessa premissa, as emissões quânticas de várias partes do corpo carregam informações sobre todo o organismo, implicando um emaranhamento quântico por todo o organismo e suas partes constituintes, com uma troca instantânea de informações. Segundo Penrose e Hameroff, a consciência e os nossos pensamentos e sentimentos são o resultado de uma redução objetiva que é o sinônimo para o colapso da onda quântica, de uma superposição de todos os pensamentos e sentimentos possíveis que ocorrem nos qubits dentro dos microtúbulos dentro dos neurônios do cérebro. Em outras palavras, os nossos pensamentos pessoais são apenas um colapso dos pensamentos universais e dessa forma, o próprio universo tem propriedades protoconscientes fundamentais. Essa protoconsciência ou consciência universal se manifesta em nossa consciência individual nos qubits do cérebro a uma taxa média de 40 colapsos por segundo, correspondendo à frequência de ondas cerebrais em 40 Hz. Nesse sentido, a nossa consciência de pensamentos e sentimentos internos são construídos como os quadros de um filme em uma velocidade de 40 quadros por segundo de uma consciência universal. O emaranhamento quântico não se deve à energia de qualquer espécie, mas sim à transmissão de informação pura, cuja fonte é um campo quântico cósmico não local. Este campo informativo pode ligar todas as partículas quando elas interagem pelo menos uma vez e é uma espécie de diretor de todas as partículas da matéria no universo. A consciência não é o resultado da atividade cerebral, mas em vez disso o cérebro age como uma grande antena ou receptor de uma consciência universal que está em todo o universo. Assim, o nosso cérebro representa um terminal de conexão com todo o universo através de uma dimensão quântica não local. De acordo com o físico David Bohm, há uma ordem implícita que representa a ordem oculta da realidade e que se desdobra a cada momento para produzir a ordem explícita que todos nós observamos. A matéria e a vida se originam deste terreno comum por meio de um movimento universal contínuo do cosmos chamado de holomovimento. Em outras palavras,
vivemos em um universo quântico holográfico no qual a realidade é essencialmente não local, emergindo dessa ordem quântica mais profunda. Dessa forma, o nosso cérebro constrói matematicamente a realidade objetiva, interpretando as frequências originadas desse campo de informação fundamental além do espaço e do tempo. Nesse campo de informação, conhecido como holograma quântico, todos os organismos, do mais simples ao mais complexo, estão interconectados em um nível muito fundamental, usando informações obtidas por coerência quântica não local. Cada objeto físico animado e inanimado tem sua própria memória holográfica ressonante e única, e esta imagem holográfica é armazenada neste campo. O holograma quântico é outro nome para o campo de ponto zero, um campo onipresente não local, que não pode ser atenuado, dura indefinidamente, por exemplo, ele nunca perde coerência, pode armazenar quantidades ilimitadas de informações e qualquer parte dele codifica o todo, assim como um holograma. O campo de ponto zero pode ser pensado também como um mecanismo de armazenamento e transferências de informações da natureza. A informação quântica é vista como o bloco de construção mais fundamental do universo, e assim a matéria e, portanto, as partículas podem ser vistas como condensações de campos de força que interagem, e ambas podem ser descritas como informações quânticas, que na verdade são uma forma de energia. Segundo o físico Dennis Gabor, o holograma quântico é um logon, uma unidade de informação ou quantum de informações, um sinal que pode ser codificado como um padrão de oscilações de energia através de uma banda de frequências. Em outras palavras, as informações sobre as propriedades e a organização de um objeto ou de um evento são codificadas espectralmente no movimento da energia como um padrão de interferência e distribuídas por um campo de energia potencial para todos os pontos e locais. Da microescala do domínio quântico à macroescala do mundo quadridimensional, todos os objetos e as entidades do universo são energizados em um estado constante de oscilação em diferentes frequências de energia. As oscilações energéticas de todos os objetos geram campos de ondas de energia que irradiam para fora e interagem. Cada experiência objetiva ou física, junto com cada experiência subjetiva, é armazenada em nosso próprio holograma pessoal. Cada um de nós tem as suas próprias frequências ressonantes exclusivas, ou nosso holograma quântico exclusivo que atua como uma impressão digital para identificar as nossas informações não locais armazenadas no campo de ponto zero. Uma vez que o histórico de eventos de toda a matéria é continuamente transmitido não localmente e armazenado no holograma quântico, o holograma quântico pode ser visto como um filme tridimensional evoluindo no tempo, que descreve totalmente tudo sobre os estados do objeto que o criou. O biólogo Rupert Sheldrake propôs que os organismos em desenvolvimento são moldados por campos que existem dentro e ao redor deles, e esses campos contêm a forma do organismo. Segundo Sheldrake, cada espécie tem o seu próprio campo de informação e dentro de cada organismo existem campos aninhados dentro de campos. O psicólogo Carl Gustav Jung propôs o inconsciente coletivo, que representa um estoque vasto de informações contendo todas as experiências religiosas, espirituais e mitológicas da espécie humana. De acordo com Jung, esses arquétipos existem desde os tempos antigos e são herdados, onde eles existem profundamente na psique humana e influenciam fortemente a mente pensante. De maneira semelhante, o filósofo Pierre Teilhard de Chardin propôs o conceito da nosfera, um campo que emerge da interação das mentes humanas e que representa a consciência coletiva da nossa espécie. De Chardin
Afirmou que conforme os indivíduos evoluem para redes mais complexas, a nosfera evolui junto com eles. Finalmente, ao conceito do campo acástico, um banco de dados onipresente que contém não apenas todo o conhecimento da experiência humana, mas também toda a história do universo. Os nossos 5 sentidos não podem acessar essas informações, mas elas podem ser acessadas por meio de práticas espirituais como a meditação. O cérebro armazena e gerencia informações não como uma máquina digital clássica, mas sim como um dispositivo analógico usando propriedades não locais do holograma quântico, e assim, a informação pode ser vista como a estrutura e a organização do universo. O universo parece ser, em certo sentido, um ser vivo em evolução e em adaptação, que utiliza informações para se organizar e criar níveis cada vez maiores de complexidade, e nós somos uma parte dele. O domínio da experiência que não observamos diretamente é o domínio quântico, um conjunto virtualmente ilimitado de potenciais que são incapazes de realização sem a experiência. Existem muitos universos possíveis, mas há apenas uma única mente que determina os eventos no nível quântico e, portanto, cria o nosso universo. Nós somos partes integrantes dessa mente, sistemas harmônicos holográficos semelhantes a fractais, interagindo continuamente com esse campo de informação e não observadores externos a ele. A perspectiva do observador externo nos fez perder o sentimento da nossa unidade com o todo. Porém, este cosmos quântico holográfico não local se manifesta por meio da nossa consciência individual, vendo-se através dos nossos olhos. Essa unidade se manifesta em todos os objetos aparentes, oceanos, animais, árvores e estrelas cintilantes do cosmos, e assim, como cada porção de um holograma contém a imagem do todo, cada porção do universo envolve o todo. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.